Feche seus olhos então, vou ministrar a palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Senhor Deus, sei da tua bondade sobre nós, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, que nós possamos, ó Deus, não desviar os nossos olhos do teu propósito, que possamos, ó Senhor Deus, voltar o nosso coração, a nossa vida, tudo que nós temos para o Senhor Jesus. Livra-nos, ó Pai, da distração humana, em o nome do Senhor Jesus. Se eu fosse dar um nome para essa palavra, não fique distraído, não se distraia. Essa palavra. Eu quero mencionar algumas distrações que às vezes acontecem na nossa vida e faz com que a gente perca o rumo, a direção que Deus tem. E eu não sei se você passou já por isso, mas várias vezes eu me peguei distraído com coisas, ao invés de focar em Deus. Muitas vezes eu fiquei olhando circunstâncias e coisas ao meu redor e perdi a direção daquilo que Deus tinha para a minha vida. Então eu quero mencionar algumas distrações que a palavra de Deus menciona, e eu gostaria que você se incluísse na pregação. Ao invés de você pensar em relação a alguém, eu gostaria, em outras palavras, calça esse sapato aqui agora. Não fica pensando no vizinho, não. Vê onde é que você se encaixa. O que Deus vai falar com você? Porque se você perceber e você estiver sabendo, você vai lidar diferente quando as distrações quiserem chegar perto de você. Você vai lidar de uma forma diferente com as distrações. Você vai perceber mais, não, isso aqui está querendo distrair, isso aqui está querendo tirar meu foco. Então eu gostaria que vocês colocassem o foco agora em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os nossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Deus está falando o seguinte: não deixe que o mundo te absorva tanto que você perca aquilo que eu tenho para a sua vida. E aqui estava falando até do arrebatamento, aqui está falando da volta de Jesus aqui, nesse versículo. Então eu gostaria de começar mencionando um que eu acho que é importante. Uma distração que facilmente nos envolve é o cansaço. O cansaço muitas vezes é a justificativa que nós temos para perder o foco de Deus. Estou cansado, pastor. Estou tão cansado nesses dias, pastor, domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Isso não é uma verdade, irmãos. Eu creio que vir ao culto, na verdade, libera e retira o cansaço. Eu creio o contrário. Eu creio que vir ao culto é experimentar de um renovo no Senhor Jesus. É começar bem aquela semana, é começar com disposição, e não o contrário. O prédio aqui, reunir como igreja, não vai te trazer cansaço, mas tem o poder de liberar a sua vida, de você ser renovado em Deus, de você descansar em Deus, de você sair aqui, uau, parece que eu estou 10 anos mais novo. Tem gente que está com ruga precisando. Não eu, no meu caso. Olha lá, eu sinto falta desse amém. Quero te falar em nome do Senhor Jesus. O cansaço pode te matar. Olha só o que a Bíblia diz. Atos capítulo 20. Versículo 9. Um jovem chamado Eutico, obrigado meu irmão, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. E quando levantaram, já estava morto. O que abateu aquele jovem? Cansaço. A distração, aquele peso. Pastor, a gente não pode ficar cansado. Irmãos, é normal que o nosso corpo fique cansado, mas o nosso espírito é fortalecido. É normal que os afazeres aqui, eu reconheço, irmãos, realmente os irmãos trabalham duro, os irmãos têm disposição, os irmãos têm encargo pelo trabalho. Mas talvez você não tenha feito o propósito de Deus, porque a distração do cansaço, a legitimidade do cansaço,
tem feito com que você não lidere, com que você não responda a Deus, que você viva no comodismo. O cansaço é uma justificativa dessa era. Todo mundo anda cansado, porque todo mundo trabalha muito. Pastor, então nós não devemos trabalhar? Devemos trabalhar com encargo, com disposição, como referência, sendo referencial no trabalho, mas nós precisamos ser renovados em Cristo Jesus. Não deixe que o cansaço tire o seu foco daquilo que Deus tem. Quantas vezes, irmãos, eu atendo pessoas: pastor, estou tão cansado, pastor, estou tão indisposto, pastor, está pesado, você sabe, eu não tenho ido ao culto, pastor, porque o cansaço da semana. Aí que você tem que vir, meu irmão, aí que você tem que participar. Não é porque eu quero só um aglomerado de pessoas, não é isso, irmãos. Tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu renovo, porque uma pessoa renovada, ela tem mais bom senso para escolhas. Uma pessoa que ela está renovada em Deus, ela tem decisões mais claras. Eu te garanto, dormir não faz você ter uma decisão mais clara, mas em Cristo Jesus, sendo renovado, você pode fazer escolhas acertadas na sua vida. Amém? Quantas vezes, não, eu preciso de férias, você volta mais cansado das férias do que você foi. É verdade ou não é? Irmãos, quem tem filho pequeno, as pessoas às vezes a gente volta de férias: ei pastor, descansou? Não, descansar, eu descanso na minha casa, eu tive bons momentos nas minhas férias. E aí as pessoas acham que volta revigorada, né? Não, o seu corpo está revigorado, mas se você não se alimentou, o seu espírito está enfraquecido, você está fraco. Você então tem que ser renovado em Deus. Não se distraia com o cansaço ao seu redor. Uma hora você pode morrer. Os irmãos estão me compreendendo? Foi o que aconteceu, o cansaço abateu. É tão interessante, irmãos, eu acho que tem um sonífero nessa cadeira. O povo, a hora que está louvando, está bem, mas sentou, parece que o negócio vai abraçando você. Parece que vai fazendo um cafuné na cabeça, uma massagem no ombro, de repente, aí você sente aquela massagem gostosa no seu pé, um negócio assim. Você acha que isso é natural? Quero te falar, pastor, mas que tem? É só uma cadeirinha que está... Não, irmãos, não é. Porque se você cansado, você pode perder um momento importante que destrava alguma coisa na sua vida. O cansaço desse jovem levou ele para a morte. Glória a Deus, depois ressuscitou, mas o cansaço dele o levou para a morte. Quantas vezes na nossa justificativa: não vamos para o culto hoje não, estou tão cansado, estou cansado hoje. Quantas vezes na célula a gente fala: não vou para a célula porque eu estou cansado. E a gente fala assim: mas o Senhor sabe do meu coração. É verdade ou não é? A gente ainda dá justificativa para Deus: Senhor sabe. Alguém, aí o pastor liga ou manda uma mensagem na segunda-feira, ninguém responde para mim. É impressionante. Quando falta o culto, silêncio total. É incrível, eu já sei. Mas quando o irmão vem com o pastor, que palavra abençoada. Mas quando o irmão não vai, não fala nada. Aí quando eu ligo para o irmão: pastor, o senhor sabe? Olha, pastor, estou tão cansado, mas estamos juntos, pastor. Você sabe, olha o cansaço, pastor. Mas olha, vou te falar uma coisa: Deus sabe do meu coração, pastor. Estamos juntos. Você acha que tem a ver comigo? Eu estou querendo liberar a sua vida, que você tenha entendimento espiritual. O cansaço pode tirar você do foco. A palavra de Deus diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só causa. O ativismo também é uma maneira de tirar do foco. O que ela estava preocupada? Com bolo, com comida, ter o que servir. É legítimo, é legítimo. Quando você me chamar para ir na sua casa, faz mesmo. Eu falo, é uma amém solitária que vem ali, ó. É o Pablo, sempre é o Pablo. Sabe, me chama para ir na sua casa, mas na hora que eu chegar lá, vamos ter tempo de comunhão, vamos ter relacionamento. Mas se você fica envolvido com outras coisas, como que eu me relaciono com você? E o que aconteceu com Marta aqui? Ela ficou mais envolvida com coisas. O ativismo nem sempre tem a ver com a vontade de Deus.
Fazer coisas é necessário? É necessário. Os líderes aqui, os irmãos sabem. Os irmãos organizam aqui as ofertas, os irmãos ficam na recepção, os irmãos organizam as coisas, mas na hora da palavra tem que ser a palavra de Deus revelada. Amém? Então é igual ministrar louvor. Eu acho que eu vou pôr uma camiseta e pedir para o pessoal do louvor sentar todo no mesmo lugar. Todo mundo igual. Porque às vezes, não aqui em nome do Senhor Jesus, mas uma vez eu estava numa conferência, e aí tinha um pessoal lá famoso. E aí eu estava nessa conferência lá no Brasil, aí eu estava numa sala reservada, não vou falar quem que é não, para vocês não ficarem curiosos para quem que era que negócio. Aí eu estava lá e aí eu estava passando mal. Aí eu peguei a minha cadeira, eu fiquei entre a área reservada, que é uma área lá para o pessoal lanchar, e fiquei vendo o culto daqui. Aí o pessoal do louvor veio, sentou, não ouviu a pregação, não ouviu a ministração. Mas na hora que o pastor chamou, eu que falei: irmãos, o pastor está chamando lá. Aí eles levantaram, correram lá, limparam a boca, né, para tirar a farinha do bigode, que era uma coxinha. Aí chegou lá, ei Jesus, com essa palavra que o Senhor ministrou, o cara nem sabia o que estava falando. Você acha que ele estava ministrando, ele só estava envolvido no ativismo, fazer coisas para Deus. O ativismo te tira do propósito. Às vezes, volta a falar, não aqui, mas às vezes tem gente que ministra o louvor, mas vai lá para fora, vamos sair, vamos caminhar, vamos falar oi para os irmãos. Não está envolvido num ambiente verdadeiro. Há um momento de fazer as coisas, mas há um momento de desfrutar. Deus aqui está condenando, porque na presença dele ela estava envolvida com outras coisas. Mas eu te garanto, se Jesus chegasse lá, tivesse tudo pronto, você acha que ele ia ficar chateado? Comer um bolo quente, uma xícara de chá, e ia ficar chateado se fosse arroz doce. Vocês já até conhecem, né? Mas o ativismo nos tira do propósito. Às vezes os nossos olhos estão mais envolvidos em fazer coisas. Fazer errado? Não. Mas viver somente em fazer, você perdeu o foco. Seus olhares estão voltados para as coisas que não deveriam. E é facinho, irmãos, fazer isso. É facinho você se tornar uma pessoa cheia de fazeres, mas não tocar em Jesus. 2 Samuel capítulo 11, versículos 1 e 2. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, e com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. O que ele ficou distraído? Em tempo de guerra, ele foi repousar. E a distração de não fazer o que Deus tinha o levou para o pecado. Distrair-se em tempo que não pode, que não se deve, você pode caminhar para uma grande falha. Voltar os seus olhos e ficar distraído com coisas, deslumbrado com coisas. E eu vou te contar uma coisa: Estados Unidos, irmãos, se não tomar cuidado, esse dólar aqui te envolve. Você fica tão envolvido com ele, você fica tão romantizado com ele, você vive em função dele, você fica distraído em tempos que você não deveria ficar distraído. Você está fascinado com as coisas, você está fascinado agora com dólar 6 por 1, vamos mandar para o Brasil. 6 por 1 na história, nunca teve isso na história. Não, porque agora é momento, pastor. E aí você está distraído com o propósito de Deus. Ao invés de estar no propósito de Deus, você está distraído com essas coisas que te fascinam. E a Bíblia fala que essa mulher era muito formosa. O que é distração? É tudo aquilo que salta aos seus olhos. O que é distração? É tudo aquilo que chama a sua atenção. E a Bíblia fala, em tempos que não deveria, porque era tempo de guerra. Não era tempo de ficar em casa. Ficou distraído com aquilo que salta aos olhos. E aí, pastor, o que pode saltar aos meus olhos? Não sei, você que tem que definir. É o dólar? É uma viagem? É uma mulher? É um homem? É o trabalho? O que é? Porque há tempos de guerra, a Bíblia diz, e há tempos de paz. Aqui era tempo de guerra.
E ele ficou distraído com coisas ao seu redor. Ele ficou distraído com coisas que era muito formoso. E aí eu vou te contar um negócio. Quando o negócio, assim, os irmãos vão me entender. Vocês vão me entender, tá bom? Imagina que Davi está lá, o cara é rei. Aí tem uma mulher feia lá. Ela não é muito formosa. Você acha mesmo que ele ia fazer o quê? Alguém avisa aquela mulher que não pode tomar banho de fora, manda ele para dentro. Uai, não, mas a mulher é bonita, manda trazer. Quero te contar uma coisa. A distração vem com coisa formosa mesmo. A distração vem com coisa boa mesmo. Vem às vezes com perfume Chanel, Gucci. Qual outro perfume? Dior. Lavanda. Se fosse no Brasil, Boticário. Natura. Mas eu quero te contar uma coisa. A distração vem com coisa formosa. A distração vem com coisas legítimas. É uma distração. O que pode distrair a gente? Irmãos, e tudo aquilo que acelera o seu coração se torna uma distração. Nossa. Mas é sempre errado, pastor? Não, se você é solteiro, olha coisas formosas e case. Mas se você é casado, desfruta da formosidade da sua casa. Glória a Deus. Os irmãos estão comigo mesmo? Qual foi o primeiro que eu mencionei aqui para os irmãos? Cansaço. Qual foi o outro que eu mencionei? Ativismo. Esse agora nós falamos da distração muito formosa. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Passividade é uma distração. Você vê que Adão não fala nada para Eva, o cara ficou calado. Peraí, quem que vê uma surucucu conversando com uma mulher e vai ficar quieto? E aí eu vou te contar aqui, tem duas pessoas sobre a terra. Aí ele vê um animal falando com a esposa. Você não vê Adão fazendo nada. Ele se calou, ficou passivo. Está vendo o problema, mas calou. Passividade, irmãos, é algo que é um problema lá de Gênesis, não é um problema de agora. Passividade não é uma coisa nova dessa geração. Nossa, essa geração está tão passiva, porque os mais velhos falam assim: eu na idade dele eu já fazia tal coisa. Eu na idade dele eu já trabalhava. Eu na idade dele eu já pegava ônibus. Mas eu quero te contar que talvez na sua medida você teve uma passividade também. Mas nós vencemos em Cristo Jesus. Mas o silêncio de Adão, a passividade de Adão, permitiu que a esposa dele conversasse com quem não deveria. Permitiu que caísse e ele nem percebeu nada. E ele entrou na situação, porque o passivo é aquele que acomoda com o problema. Tem gente que acomoda com problema. Não, um dia isso passa. Já viu esse termo? Um dia isso passa. Um dia isso muda. Você está vendo a casa cair inteira. Aí você fala assim: no dia que ele crescer, ele amadurece. Ele vai valorizar o pai quando ele casar. Deus que me livre se eu tiver que esperar meus filhos casar para poder me considerar. É tempo demais. Já tomou varada para todo lado. Sabe, mas essa é a passividade. A casa está caindo, mas não faz nada. Está um problema instaurado, mas você não faz nada. Está vendo a coisa acontecer, sabe, às vezes. Por favor, vocês vão me entender. Deixa eu ver como é que eu falo. Senão, pastor, você falou isso. Não posso falar, senão vou falar que eu estou estimulando a agressividade aqui dentro. Mas às vezes, irmã, deixar um copo cair para o marido acordar é bom. Entenderam?
caiu, amor. Ele, o que é isso? Caiu um copo. A ver se você dá uma acordada, uma chacoalhada. Né? A passividade é tantas coisas, podem ter a passividade. Cuidado com a passividade te faz perder propósito de Deus. Davi se tornou passivo em tempos de guerra. Em tempos de guerra, ele não deveria. Adão se tornou passivo também. Ele silenciou. A palavra de Deus então diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido. Ah, é para comer, amorzinho? Então me dá. Ah, é, amor? Então tá bom, tá gostoso. Ué, mas ele nem questiona que, olha, mas Deus não falou que não era para comer isso? Mas ele se tornou o quê? Influenciado. Todo passivo começa a ser influenciado. E ele aceita. Passividade. Não estou falando só de homem não, irmãos. Tem mulher demais passiva. Está vendo um problema, mas não age. Está vendo que o marido está fazendo coisa errada, mas não fala nada. Aceita em silêncio também. Cuidado, passividade, perde-se o mover de Deus. É olhar coisas que não deveriam. Essa é uma passividade. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, está lá em 1 Samuel 18, versículos 6 a 9. E seu exército, e voltando também a Davi, fez ferir os filisteus. As mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilos e com instrumento de música. As mulheres se alegravam, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. O que aconteceu com Saul aqui que ele distraiu? Inveja. Inveja tirou o foco de Saul. A inveja não pode ter um elogio que você toma para o pessoal. Né? Marido, acho que às vezes sofre isso. Esposa, quando elogia alguma pessoa, você fala, mas eu também fiz, aí você não percebeu. Esses dias minha esposa, ela, nossa, a igreja tal fez tal coisa, amor, olha que bênção. Eu falei, mas a gente fez também. O que você acha que estava dentro de mim? Uma pitadinha de inveja, só uma pitadinha, porque eu sou quase santo, amém? Mas a inveja às vezes te tira do propósito. Saul agora começa a perseguir Davi. Tudo por conta, e eu louvo a Deus pelas mulheres. Elas cantaram. Eu não vou arriscar cantar aqui para não estragar a pregação. Pablo, você tinha salvação eterna, irmão. Eu vou orar para ver se você não perdeu essa semana. Mas a inveja, irmãos, a mulherada cantando. Ele matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Nossa, você viu aquela pessoa como é que estava? E você, por quê? Você está achando que eu não sou nada? Porque tem gente assim. Você elogia uma comida de alguém, a esposa já pensa, mas eu não cozinho bem. Não, eu só estou falando que a comida lá foi gostosa, né? Aquela família cozinhou lá uma comida boa para a gente. A inveja vem, aí às vezes a pessoa já responde, mas eu não cozinho bem? É isso que você está falando? Não, eu não estou falando isso. Mas a inveja vem. E a inveja faz com que você persiga as pessoas. O que é perseguir? Tudo você se torna crítico. Você não pode falar um nada. Você não pode falar que, nossa, o pastor estava com um cinto bonito. Isso é uma mentira, esse cinto deve ter uns 30 anos. Aí você já fica mal. Não, mas por quê? Você acha que eu não tenho um cinto bonito? Você acha que é só o pastor? Eu me lembro, quando eu liderava os jovens, vários pais tiveram crises comigo. Porque os filhos chegavam em casa, e jovem é intenso, irmão. Jovem é um negócio impressionante. Quantos jovens tem aqui? Seu Nelson? Olha aí, dona Cléia. E aí então você tem intensidade. Aí o jovem chegava em casa e falava assim, pai, você tem que ver o que o pastor Márcio falou.
Gente, eu tive problema com isso. Eu não estava querendo tomar o coração dos filhos, pelo contrário, meu papel é levar que os filhos se convertam aos pais, os corações dos pais aos filhos. Esse é meu papel. Mas a inveja às vezes ficava, mas ninguém dá o nome de inveja. A gente só fala assim, não, mas eu penso diferente. É que você não tem coragem de falar que é invejoso. Não, mas eu tenho um ponto de vista diferente. Não pode ter um elogio, porque tudo se torna uma competição. O invejoso começa agora a fechar o coração. Não pode ter um elogio. Por quê? Porque você acha que você é inferiorizado quando a esposa ou o marido elogia uma outra pessoa. Então o elogio não quer dizer que você é mínimo, que você é pequeno. Presta atenção, para com esse coração, porque o coração do invejoso, em um determinado momento, começa a perseguir Davi. E eu vou te falar uma coisa, cuidado para você não perseguir quem Deus está levantando. Por quê? Porque a nossa crítica é sempre, nossa visão é diferente. Presta atenção, reconheça quem Deus levante. Simples assim. Reconheça quem Deus está colocando no trono. Reconheça, seja humilde para reconhecer que existem pessoas melhores do que a gente. Posso ouvir só? Um amém. Irmão, você quer pôr um teste na vida de uma pessoa, é colocar alguém melhor do que você. Alguém que se destaca mais do que você. Alguém que é mais inteligente que você. Alguém que é mais formoso do que você. Tem gente que me dá uma inveja. Fala, ô povo bonito. Não que eu seja feio, mas tem dia que eu acho que eu estou derrubado. E aquele povo bonito, fala, nossa, mas esse povo bonito de qualquer já acorda bonito. Acho que fez plástica. Eu nunca fiz plástica. O invejoso sempre tem alguma coisa. Ah, mas também se eu tivesse tido oportunidade na minha vida, eu teria sido bem sucedido. Mas é porque eu não tive a oportunidade. Sabe, o invejoso sempre tem uma desculpa para quando você é colocado perto de gente melhor do que você. Saul não aceitou alguém melhor do que ele. Saul questionou alguém que Deus levantou. Perdeu o foco. Perdeu para onde o Senhor estava mandando. Perdeu, por quê? Comparou. Mas espera aí, todo mundo agora só elogia ele? Ela? O que é isso? Irmãos, reconheça que existem pessoas melhores do que você. Estou falando melhor para te deixar mal, não. Olha a inveja. Tem gente que tem gente que tem um raciocínio lógico. Tem gente que é rápido para fazer avaliações. Tem pessoas. Aí irmãos, eu fico com vergonha perto de alguém. Tem gente que pega as coisas rápido, eu demoro 4 dias para tentar entender o que a pessoa está falando. Tanto é que eu não posso fazer negócio na mesma hora. Eu falo, não, eu preciso pensar a respeito. Não, mas o negócio, não, você precisa ter avaliações, amém? Os irmãos estão comigo? De verdade, verdadeira, aleluia. 1 Samuel capítulo 3, versículos 8 ao 14. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Olha o que acontece. Saul recebe uma direção de um homem de Deus, chamado Samuel. Me aguarde, quando eu voltar, nós vamos tomar decisões. Mas como o povo começou a dispersar, o que Saul fez? Vamos agradar o povo. Uma distração é a necessidade de agradar todo mundo, irmãos. Uma distração é você ficar mais preocupado com o que os outros pensam do que o que Deus pensa. Uma distração é você ficar mais preocupado com as pessoas. Não, para aí, não dispersa não. Espera um pouquinho. Não vai embora não, vamos fazer um holocausto então. Vamos, né? Não vamos abrir mão não, vamos ficar junto. Sabe, é você começar a negociar o que Deus não mandou negociar. É você querer agradar a todos, irmãos. Eu vou te falar, Jesus mostrou na terra um compromisso com Deus. E Ele desagradou pessoas. Pessoas se fecharam muitas vezes. Então eu quero te falar, irmãos, se Jesus não tentou agradar a todos, por que você acha que você é obrigado a agradar a todo mundo?
Por que você acha que você é obrigado agora a deixar todo mundo feliz com você? Mesmo que isso te invada como pessoa. Cuidado, Saul se preocupou mais em agradar pessoas do que fazer a vontade de Deus. Você pode perder o que Deus tem para você. Pessoas têm dificuldade de falar não. Não, não quero, não, não posso. Não, não vou. Não, não me envolvo. Não, não quero. Esse não é importante na nossa vida. Eu acho que, eu acho que até crianças, já sabe disso. Criança tem uma fase que tudo é não. Não, não, eu acho que a gente tem que cultivar mais. Está certinho, meu filho? É não. Não pode, não vai, não toca, não faz. É assim. Porque se você quiser agradar todo mundo só falando sim, uma hora você vai entrar num grande problema. Vou te perguntar, quantos entraram num problema porque não conseguiu falar um não? Levanta a mão. Próximo então, já entenderam o princípio aqui. Estou terminando. A história de Naamã. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou e não aceitarei. E estou com que ele o aceitasse, mas ele recusou. Naamã foi abençoado, ele quis abençoar o profeta. Mas olha só, isso aqui está lá em 2 Reis capítulo 5, dos versículos 15 ao 27. Mas aí então, dispensou Naamã. E aí então, olha o que acontece. Versículo: e chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse a Eliseu: de onde vem Geazi? Isso aqui eu já estou com a história lá na frente. E disse: o teu servo não foi a nenhuma parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro, e o encontrou, e era a ocasião para receberes prata, roupas, vinhas, ovelhas e bois, e servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti. Geazi, o discípulo, a oferta que o profeta negou, ele foi atrás de Naamã e requereu aquela oferta, como se o profeta tivesse mandado. E a Bíblia diz que por conta daquela atitude, ele se tornou leproso. Isso significa que não se distraia. Cuidado com o oportunismo. Tem gente que é oportunista o tempo inteiro. Tem gente que quer ganhar vantagem o tempo inteiro. Quando você fala de um negócio, a pessoa já entra. Então você fala assim: nossa, Deus me abençoou tanto. Não, mas com o que você foi abençoado? O que é? Me fala, você não quer um sócio? Não. Sabe, o oportunista é o seguinte: ele quer tirar de você para ele ganhar. E ele não se importa de te trair, ele não se importa de te enganar. O oportunista sempre quer ganhar uma vantagem. O oportunista sempre quer atravessar ganhando alguma coisa. Ele nunca pode ser abençoador. O oportunista é o seguinte: ele fala em nome de outros. Esse é um oportunista. Cuidado, irmãos, uma hora você pode cair do cavalo nessa coisa. Estou lembrando aqui de um irmão, viajou lá para a África, aí na hora de embarcar o pessoal falou para ele: olha, você não pode embarcar, você tem que pagar uma taxa. Ele falou: não, mas eu conheço o secretário da justiça, não sei o quê. O cara pegou assim o telefone e falou: liga para ele, manda ele resolver. A pessoa quis ter uma oportunidade. Oportunidade e oportunismo são coisas diferentes. Ele quis ser oportunista, ele: não, eu tenho quem resolva. Mas na verdade às vezes não tem. Às vezes nós queremos falar em nome de outros. Fulano me mandou aqui, e na verdade não mandou. Eu sou parente do fulano. Já viu a carteirada do seu? Eu sou amigo do tenente fulano de tal. Alguém já deu carteirada assim em algum lugar? Só nós três? Vocês nunca fizeram isso na vida? Irmãos, tenta fazer um dia. Eu já fiz demais. Eu era menor de idade. Corta essa parte e tenta fazer um dia, hein? Faz não. Eu era menor de idade. E aí então andava de moto em Goiânia para cima e para baixo. Aí quando a polícia me parava, o que eu fazia? O meu primo é capitão. É carteirada que você quer dar. É o oportunista.
é aquele que quer ganhar vantagem com alguma coisa. Tem gente que é oportunista com tudo. Ele entra, ele interfere nas coisas, ele tem um palpite, ele é oportunista. Tudo que ele se envolve é um desejo próprio. Ele nunca deseja algo para abençoar a todos. O discurso pode ser assim, mas no fim o oportunista só quer vantagem própria. Eu quero ganhar, eu quero receber, ninguém pode ter o que eu vou ganhar isso aqui. É o oportunista, ele não compartilha. O oportunista, ele é centrado nele, é a lei da vantagem. E por fim, para terminar, Gênesis capítulo 19, o pessoal do louvor pode subir, versículos 24 a 26, a palavra de Deus diz: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Olhar para trás quando nada pode ser feito. Você já viu gente que, ao invés de seguir a sua vida, só fica olhando para trás e pensando: poxa, minha vida seria diferente se eu tivesse feito tal coisa. Deixa eu te contar, se não te contaram. Vou te contar uma coisa que você nunca ouviu na sua vida. Se você é daquele ainda que fica olhando para trás e pensando: poxa, minha vida seria diferente se... Quero te contar algo. Nunca te contaram o que eu vou te contar, mas você vai ficar chocado com o que eu vou falar. O tempo não volta. E aí? Você vai ficar olhando para trás, vai virar estátua de sal. Olhar coisas que não mudam, coisas que não te edificam, coisas que te aprisionam, te tira do foco. Para de olhar para trás, olha para onde o Senhor está te mandando, olha a direção que Deus está te mandando e vai. Para de ficar preso lá atrás. A estátua de sal está falando que as coisas para trás talvez fossem diferentes. Para de perder o que Deus tem, homem e mulher, jovem, adulto, senhores. Olhar para trás só te prende ao passado, não te leva para o futuro. Passa a olhar e ter visão do que Deus tem. O olhar distraído te faz perder coisas. Duas coisas que geralmente as pessoas falam nos Estados Unidos. Quais são as coisas que você faria diferente? Primeira coisa, eu teria me legalizado. Teria me informado melhor. Não tive informação, por isso não me legalizei. E a segunda coisa que as pessoas mais têm peso é de não falar o inglês. Pastor, o que eu faço? Para de olhar para trás, começa a orar: Senhor Deus, eu sei que o Senhor pode me legalizar. Vai estudar inglês hoje, irmãos. Sabe, eu quero te falar que olhar para trás não muda você, só te aprisiona, só tira seu foco. Nossa, minha vida seria diferente se tal pessoa tivesse ficado. A igreja seria diferente se tal pessoa tivesse ficado. Nós seríamos diferentes se eu tivesse feito escolhas lá atrás. Irmãos, a vida continuou e eu tenho que olhar qual é a vontade de Deus. Muitas pessoas passaram na nossa vida e foram embora, e elas não vão retornar. Poderia ter sido diferente? Poderia. As escolhas nossas poderiam ser diferentes? Poderiam. Mas acabou, passou. Eu vou olhar para aquilo que Deus tem hoje. Então, enterra os mortos. Viva esse tempo novo em Cristo Jesus. Encerre o seu passado. Vai para Jesus, fala: nossa, agora todas as coisas são feitas novas em Cristo Jesus. Quantos querem parar de viverem distraídos com coisas? Eu não sei onde é que você se encaixou, mas eu creio que essa palavra é para nós como igreja hoje. Feche seus olhos. Espírito de Deus, Pai,
Nós não queremos nos distrair com coisas, nós não queremos nos envolver com ativismo, nós não queremos trocar aquilo que o Senhor tem de tão precioso nas nossas vidas, nós não queremos viver presos naquilo que nós não mudamos. Nós queremos confiar em Ti, sabendo que hoje, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor e Salvador, todas as coisas são feitas novas em Ti. Você pode dar um amém?